Olá, meus amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde nós estamos estudando a respeito do dispensacionalismo. Eu gostaria de tratar com os irmãos, neste vídeo, a respeito de quantas dispensações existem, ok? Nós, nesses últimos vídeos, estamos estudando a respeito da dispensação, o que é uma dispensação, tá? E nós percebemos já pela Bíblia, né, nós vimos alguns versículos bíblicos, que a Bíblia aponta para a existência de dispensações diferentes. Tá, isso é fato. Há dispensações diferentes. Quantas são? Tá? Aí é um problema. Tá? Eu vou trazer aqui a resposta do William MacDonald, que é um dispensacionalista muito famoso, e ele diz o seguinte a respeito disso. Não há unanimidade entre os cristãos quanto ao número de dispensações, bem como sua denominação. Ou seja, os dispensacionalistas, eles não estão juntos na quantidade de dispensações, tá? Alguns vão dizer que é 3, outros vão dizer que é 5, outros vão dizer que é 6, outros vão dizer que é 9, havia gente dizendo que é 12, tá? Não há unanimidade a respeito disso, tá bom? Ah, irmão, mas eu aprendi que é 7. Ok, você aprendeu que é 7, mas é uma opinião dentro do dispensacionalismo. Não é uma regra, tá? Então, o dispensacionalismo não tem uma regra que diz assim, ó, é um número X de dispensações, tá? Se alguém está ensinando dessa forma, está ensinando errado. O que o dispensacionalista ensina é, há dispensações diferentes. Existem dispensações diferentes. E você tem que reconhecer que a Bíblia trata dessas dispensações. Porque senão você vai acabar compreendendo que algo que não é para você, é para você, e você vai começar a agir de forma errada, que não é a forma que Deus queria que você agisse. Eu falei sobre isso no final do vídeo passado. Então, para um dispensacionalista, o que é fato? Existem dispensações diferentes. Isso é fato. Quantas são? Há divergências. Ok? Há divergências, porque a Bíblia não é claro a respeito disso. Ok? Então, há divergências. Então vamos ver aqui o que é que dizem os dispensacionalistas a respeito deste ponto. O Paul Enns, por exemplo, no seu manual de teologia, ele explica o seguinte, ele diz assim, ó, o dispensacionalista tem uma base bíblica legítima na ideia de diferentes economias. Nós já vimos, né, essa base bíblica e tal. Aí ele vai dizer o seguinte, exegeticamente, pode-se mostrar que há ao menos 3 dispensações diferentes. Antigo Testamento, Novo Testamento e o Reino. A coisa importante não é o número de dispensações, mas o princípio de economias diferentes, ou pilares na história da interpretação de Deus com o povo. Então nós aprendemos aqui com esse dispensacionalista que, para um dispensacionalista, não é importante o número de dispensações. O que é importante é que há dispensações diferentes. Agora, o número, meu amigo, isso não influencia muito, tá? Agora, exegeticamente, ou seja, dentro do texto bíblico, você conta no mínimo 3 dispensações. No mínimo, existem 3 dispensações, tá? Então, assim, há um consenso entre os dispensacionalistas, de uma forma geral, que no mínimo há 3 dispensações, ok? Então, guarda isso daí. Exegeticamente, você consegue mostrar isso daí, tá certo? Dando continuidade, ainda falando sobre isso, vamos ver o que disse o Bruce Anstey em seu livro Teologia do Pacto ou Dispensações, tá? O Bruce Anstey, ele tem uma visão bem interessante a respeito do dispensacionalismo, tá? Ele é do grupo que normalmente se identifica como os irmãos, né? Que é da onde veio o dispensacionalismo lá no século XIX, tá? E ele tem uma visão interessante a respeito do dispensacionalismo. Ele diz o seguinte, ó, existem 3 principais dispensações no modo de Deus agir. Alguns podem enxergar mais de 3 dispensações, mas todos os dispensacionalistas concordam que as 3 que iremos considerar são as principais, e não aquelas sobre as quais recai a controvérsia a respeito do ensino dispensacional. Então, assim, para um dispensacionalista, é consenso que há 3 dispensações. O Bruce Anstey, ele apresenta da seguinte forma, olha aí, ó, é interessante o quadro que ele apresenta, né? Observe aí comigo aí o quadro aí, ó. As 3 principais dispensações, aí ele fala da dispensação da lei, ele fala da dispensação do mistério
e ele fala da dispensação da plenitude dos tempos, né? Então, esta é a posição do Bruce Anstey. Isso não significa que todo dispensacionalista pensa assim, não, tá? O que eu estou dizendo é, todo dispensacionalista, ele reconhece que há dispensações diferentes. A quantidade de dispensações não é muito importante, mas no mínimo há 3, ok? Como disse o William MacDonald, há divergência também como você nomeia essas dispensações, como você dá nome a elas. Aqui ele diz a dispensação da lei, a dispensação do mistério e a dispensação das plenitudes da plenitude dos tempos. O Paul Enns, ele trata também de 3 dispensações e ele chama da seguinte forma: o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Deixa eu só voltar lá e ver aqui como é que ele fala outro. Ele diz o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Reino, né? E aqui o Bruce Anstey, ele vai dizer a dispensação da lei, a dispensação do mistério e a dispensação da plenitude dos tempos. Basicamente, eles estão falando da mesma coisa, dando nomes diferentes, tá certo? É basicamente isso. Ok? Então, resumindo, não importa a quantidade de dispensações, não é tão importante como muita gente imagina. Para um dispensacionalista, o que é fato é que há dispensações diferentes, ok? Então, vamos ver aqui o que disse o Antônio Neto, tá? O Antônio Neto é um teólogo muito conhecido, né? Cada vez mais ele tem sido conhecido aqui no Brasil. Eu não sei se ele é cearense, tá? Mas eu sei que ele viveu muito tempo aqui no Ceará, estudou em seminários aqui no Ceará, e ele tem uma visão voltada para o dispensacionalismo progressista. Depois eu vou ensinar para vocês o que é isso, tá? Dispensacionalismo progressivo, tá? Se é que a gente pode chamar isso de dispensacionalismo, tá bom? Mas eu vou trazer aqui a citação dele, porque é importante. Ele diz o seguinte, ó: a maioria dos dispensacionalistas progressivos que eu conheço, entre eles professores meus, defendem basicamente 3 dispensações. Uma primeira antes de Cristo, a atual entre as 2 vindas de Cristo e a dispensação futura depois de Cristo, né? Depois de Cristo que ele fala é depois da vinda de Cristo, tá? Então, irmãos, aqui, perceba que entre os dispensacionalistas não há problema em um cara dizer que é 3, dizer que é 6, dizer que é 7. O que é fato, que todos os dispensacionalistas dão as mãos e nós concordamos com isso, existem dispensações diferentes, tá? No mínimo, biblicamente falando, exegeticamente, nós vemos claramente a existência de 3 dispensações diferentes, ok? Quando você vai se aprofundar, você vai ver mais, tá? Mas no mínimo é aceita essas 3, ok? Vamos ver o que é que diz um dispensacionalista raiz, né? Como vocês podem ver aí, a citação de um livro dispensacionalista, publicado aí pelo Depósito de Literatura Cristã, escrito por Jacques André Monard, tá? É um livro, gente, dispensacionalista raiz, tá? Dispensacionalismo antigão mesmo, tradicional. Olha o que é que ele fala. Ele diz assim, ó: existem sucessivas dispensações, grandes etapas da revelação de Deus aos homens desde a criação. Nós já explicamos isso, né? Aí vamos ver o que é que ele diz agora. Consideremos 9 períodos característicos, conscientes de que a divisão do tempo poderia ser feita de diversas maneiras. Então, para este autor aqui, há 9 dispensações, mas ele é consciente, como todo dispensacionalista que essa contagem de dispensações pode ser feita de forma diferente. Então não é um número X, não é um número exato, ok? Mas, normalmente, um dispensacionalista raiz, ele vai dizer que existem essas 9 dispensações. Quais são? Ele nomeia da seguinte forma, tá? O tempo da inocência, a queda do homem no Éden até o dilúvio, do dilúvio até Abraão, a 4ª, a época dos patriarcas, a 5ª, a lei, a 6ª, o ministério de Jesus, a 7ª, a igreja e o período cristão, a 8ª, os juízos futuros, a 9ª, o milênio, tá? Irmão, mas eu aprendi que o dispensacionalista tradicional, ele entende que é 7 dispensações. Pois é, você aprendeu uma opinião, uma vertente que diz que são 7 dispensações, ok? Mas, quando você vai ler, por exemplo, os escritos do John Nelson Darby, quando você vai ver o Mackintosh, os dispensacionalistas antigão, você vai perceber que não é bem por aí não, tá? Essa concepção de 7 dispensações, na realidade, é uma forma de você ensinar
esses períodos diferentes de dispensação mais didática. É uma maneira mais didática de você demonstrar isso, tá? Do que você colocar 9, tá? Do que você colocar até mais dispensações, tá ok? Então, fica nas 7 para ser uma forma mais didática, tá bom? E é isso que diz aí, por exemplo, o Davis Huckabee. O Davis Huckabee, ele diz assim, ó, quanto ao número de dispensações em que se divide a história sacra, o número mais comumente sugerido é 7, com 5 dessas já passadas, uma na qual estamos agora vivendo e mais uma que está ainda no futuro. Então, para o Davis Huckabee, o número mais comum, e de fato, o número mais comum é 7. 7 dispensações. Então é normalmente o que você vai ver nos manuais básicos ali de dispensacionalismo, é isso. É o que você vai ver na Bíblia do Scofield, né, a famosa Bíblia de estudo lá de referências do Scofield, é o que você vai ver, é 7. Quando você vai estudar o dispensacionalismo mais a fundo, estudando aí os escritos do John Nelson Darby, que foi o fundador do sistema, quando você vai estudar os dispensacionalistas mais conhecidos, você percebe que a quantidade de dispensações não importa muito, ok? O que importa é que existem dispensações diferentes. Contudo, já tendo explicado isso, eu vou apresentar para vocês o que normalmente é feito, que é como diz aqui o Huckabee, é colocado 7 dispensações, tá? Normalmente se coloca 7 dispensações. É uma maneira didática de você mostrar os períodos administrativos diferentes, tá? Quais são essas dispensações? Essas dispensações são as seguintes. A dispensação da inocência, que começa lá no Éden e vai até o período do pecado de Adão, o período da queda, tá? Depois, posteriormente, se inicia o período da consciência, a dispensação da consciência, que é o período em que Adão caiu até ao dilúvio. Depois nós temos o período chamado de o governo humano, que é o período pós-dilúvio até Abraão. Aí depois nós temos a dispensação dos patriarcas, né, que é a dispensação da promessa, que vai lá desde os patriarcas até a lei no Sinai. Nós temos também a dispensação da lei mosaica, que é a dispensação que começa lá no Sinai e vai até ao Pentecostes. Nós temos também a dispensação da graça, que é a dispensação que começa lá em Pentecostes e vai até o reino milenar. E nós temos também a dispensação do milênio, que é a dispensação que começa com a vinda de Cristo e vai até os novos céus e a nova terra, tá? É importante eu dizer para vocês que os nomes aqui, inocência, consciência, governo humano, isso aí é os nomes para resumir a dispensação, tá? Outros nomes podem ser dados, você pode ver aí que o período da promessa, chamado aqui, ele também é identificado como a dispensação dos patriarcas, como eu mostrei para vocês naquelas 9 dispensações lá, né? Então, é só nomes, tá? Por conta disso, algumas pessoas, elas têm confundido que a dispensação da graça é a única dispensação em que a graça de Deus atua, em que é o momento da graça. Gente, não é isso que o dispensacionalista ensina. Dispensação da graça é apenas um nome dado ao período dispensacional, por conta da ênfase que é dada na graça. Mas em todos os períodos administrativos, todos, a salvação é por meio da graça. Todos os períodos administrativos. E eu vou demonstrar isso para vocês no próximo vídeo, tá? Porque nós somos acusados, nós somos dispensacionalistas, nós somos acusados de ensinar salvação por obras. E isso é uma mentira, tá? Eu vou mostrar os próprios dispensacionalistas mostrando que não é assim, tá bom? Então, fiquem comigo aí e até o próximo vídeo.